Ohayou gozaimasu! Estamos em Fukuoka, no litoral oeste da ilha de Shikoku, no sul do Japão. Viemos de volta para o Japão, saindo da Coreia. Estamos felizes da vida de estar de volta. A Carol está levando a gente para comer um prato típico daqui. Já está na hora do almoço, então vamos começar degustando a culinária típica dessa região. Tem uma maquininha na frente do restaurante que você escolhe. Já escolhe o que você vai comer, né? Vai apertando, já paga na máquina e aí você fica com os papeizinhos na mão. Mostra o papelzinho, pode também perto da câmera. Aqui são 2 ramens e um extra de alga que eu pedi. Esses ramens, esses papéis você entrega para o garçom na hora que você chega e aí eles preparam e te levam na mesa. E o restaurante tem fila, o que é muito tradicional. O japonês, ele não liga em pegar fila, porque ele sabe os restaurantes bons, né? Toda vez que tem fila, a gente comeu muito bem. A fila deve demorar talvez uns 30 minutos, essa fila, ou menos. Eu tô achando que tá andando rápido. É que esses lugares também é para sentar, comer e sair. Não é sentar, ficar conversando, pedir, sei lá, vai pedindo coisa, esperando. Você já só tá com o pedido na mão, sentou, comeu, saiu. E o que a gente vai comer é um prato tradicional daqui, que se chama ramen tonkotsuo, que é um ramen feito, o caldo, né? O caldo é a base de osso de porco. Porque tem base de miso, tem base de soja. Esse é um tipo, no país inteiro tem, mas o de Fukuoka é o mais famoso por ser o mais gostoso. Eles chamam também de Hakata Ramen. Hakata Ramen, que é daqui da capital. Capital não, da cidade de Hakata. É o bairro Hakata, eu acho. É o bairro, né? É o bairro mais importante, né, da cidade. Tem estação de trem, de ônibus. Tô com fome. Tô doido para essa fila andar. Achei que estava andando. Depois daquele almoço maravilhoso, estava realmente maravilhoso. A gente vai andando aqui pela cidade para começar a conhecer alguns templos, santuários daqui da cidade. Agora estamos indo para o santuário de Kushida. Atrás de mim tem uma coisa típica que se vê com uma certa frequência no Japão. Eu vi um pouco na China também, que são esses prédios que eles conseguem fazer uma arquitetura assim espetacular e enchem de árvores, de vegetação no prédio. Então cada andar tem um jardim suspenso mais hirsuto mesmo, cheio de árvores e plantas. É incrível como fica bonito isso. Esse aqui, bem atrás de mim. O Japão é certamente o país mais silencioso do mundo. Às vezes a gente está no meio de uma cidade, isso aconteceu muito em Tóquio, aqui é igual. E você tem a impressão que ninguém está falando, ninguém está ouvindo música, ninguém está buzinando. É incrível. Você olha para o lado, tem um monte de gente, mas você não ouve nada. Aliás, são as pessoas que devem estar ouvindo a minha voz, né? Silêncio incrível, no meio da cidade. Além das maquininhas de bebida, é muito comum, tem maquininha de comida também. Hoje encontramos aqui uma de doces, bolos. Eu vou comprar esse daqui, Sweet Bottle Blueberry Cheesecake Cream Cake. Dinheiro, entra aqui, 1.000, é 800, né? Acho, número 10. Piu! E Puki, e agora? Ixi. Meu Deus, pega o tradutor. Pera que eu vou pegar o tradutor. Não, eu pego o tradutor aqui, pera um pouquinho. Comprar. Troco. Caiu a comida. O que você está rindo? Geladinho, sorvete mesmo. Gostoso? Uhum. Gostoso. Para um doce de máquina, tá ótimo. Estamos entrando no santuário de Kushida.
Ele foi construído em 757, conta a história, por um imperador que na época designou que este porto de Hakata, dessa região, seria o porto principal para os comércios com a China. Então construiu esse santuário dedicado a 3 deuses, cujos nomes eu não consigo repetir. É um santuário Shinto. A boa parte dele agora está em reforma. Ele tem aqui, eles chamam de tablet, uma coluna que se refere à época da invasão da Mongólia. E as pessoas locais frequentam, fazem as reverências e tal. Muito grande ele no meio da cidade, mas está sofrendo muitas reformas agora, estão fazendo uma manutenção grande nele. Eu tô com sede, então eu vou matar minha sede com uma Fanta, só que eu não sei que Fanta que é. É o chamado Wata Fanta. Você coloca as moedas e vem uma Fanta de um sabor randômico. Wata Fanta. Vem um sabor verde, não me lembro de conhecer nenhuma Fanta que seja verde. Ah, Puki! Ainda é Wata Fanta? Ainda é Wata Fanta, eu vou ter que dar um gole para descobrir o que é. Vai. Nossa, maçã verde? Não sei. Estranho, né? Dá pra tomar. Gosto colorido. Hoje saímos lá do centro de Fukuoka e viemos aqui para uma região super cheia de mata. Olha só como essa estrada de trem é cercada de mata. E a gente está indo para um templo importante da região. Aqui na região de montanhas, né? Um pouquinho para o interior já muda completamente. Está um tempo fresco e agradável. E nesse templo tem um Buda reclinado, o famoso Buda reclinado, estátua super famosa na iconografia budista. E já explico quando a gente chegar lá, para que lado que é, vamos ver. Pessoal, dê um like e se inscreva no canal. Saímos, foi coisa de 20 minutos da cidade de Fukuoka e chegamos num vilarejinho que tem esse templo, se chama Templo Nanzoin. Olha que bonitinho. Prova esse aqui. Não é o que parece. É doce. Não parece um Yakult bem doce? Tem um pouco de Yakult nisso aí. Aqui na entrada tem um Buda e a gente está vendo aqui que a barriga dele já está toda desgastada porque diz que dá sorte passar a mão no Buda, né? Mas a gente vai subir lá para ver o Buda reclinado. Tem córrego, um córrego que passa assim ao longo do templo, diversas pequenos altares assim que as pessoas param para fazer reverências, uma natureza muito fechada, densa e verde, num dia bonito como hoje que está mais fresco e garoou um pouquinho, o céu está fechado, fica mais bonito ainda. E a gente começa a chegar aqui em cima, numa parte, nossa, até difícil de descrever. Isso é muito interessante, muito bonito, muito grande. Muitas imagens, muitas estátuas. O templo é bem maior do que a gente pensava. Tem até uma caverninha aqui agora que eu estou descobrindo.
Agora subindo aqui ao lado dessa estátua gigante, tem aqui pequenas estátuas, todas completamente diferentes uma da outra. Incrível, cada uma tem uma expressão, tem um movimento, são centenas e centenas e centenas dessas pequenas estátuas de 30 a 40 centímetros cada uma, de pedra. Aqui do lado uma cachoeirinha caindo. Ó, as estátuas continuam, olha que coisa interessante. E a gente segue aqui pelas placas, subindo lá para cima, para ver se a gente encontra o tal do Buda reclinado. Ó, a cachoeira. Que templo incrível, né? Ó, e a todo lugar a gente encontra um altar diferente. Em todos esses altares a gente vê que tem local para colocação de incenso e local para as pessoas fazerem oferendas, jogarem moedas e tal. Vou continuar subindo. Continuo subindo as escadas, muitas estátuas ainda, por todo o templo. Eu vou andando e vou vendo, ó, dos dois lados, essas estatuazinhas. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Olha só, dos dois lados, cada uma com uma expressão diferente, muito interessante. Bonito também que o verde tomou conta do templo. Coloriu as pedras e as estátuas, então tudo fica muito bonito, muito poético, evocativo. Agora eu preciso encontrar o tal do Buda gigante que eu estou andando faz tempo. Eu não sei para que lado que tá. Acho que agora nós encontramos o caminho do Buda reclinado. Quando o Buda já estava muito doente, já sabia que ia morrer, ele pediu para os seguidores fazerem um cantinho para ele poder deitar e aguardar a passagem para a Nirvana. Naquele momento ele estava muito feliz, estava em um estado de contentamento porque ele havia atingido a iluminação. Então é por isso que todas essas estátuas, tem várias em vários templos pelo mundo, dessa imagem do Buda reclinado, ele tem sempre um rosto bastante sereno e calma, porque isso reflete o estado de contentamento, de paz que ele atingiu quando ele chegou à iluminação, ao despertar e se livrou de todo sofrimento. E esse sorriso, esse sorriso meio da Mona Lisa que ele tem a intenção de encorajar, não provocar tristeza nos seguidores, mas encorajar os seguidores, aos budistas, a procurarem em si próprio também um caminho para essa iluminação, para esse despertar, para se livrarem do sofrimento e, que nem o Buda, na hora da morte, essa hora ser uma hora de paz, de contentamento e enfim, do encontro da iluminação. É uma hora boa, né? Não é uma hora ruim. É também aí. chamada de estátua de Nirvana. Estátua de Nirvana? Essa posição dele. Ah, não sabia não. É isso aí, estátua de Nirvana. Muito legal.
Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!